Salve, salve você que nos acompanha. Agora não mais nos bastidores, né, João Gabriel? Do nosso NinjaCast. A gente pode chamar esse episódio de episódio Déjà Vu. Esse episódio vai ser ainda melhor ainda. Como sempre, todos os episódios, eles nos emocionam, João Gabriel. Sempre tem história de vida, contam bastidores, contamos bastidores, conversamos com a população da maneira bem diferente. Vamos começar diferente? Bora! Não, tem que Liga a rede começar... social para o pessoal seguir a gente. Sempre eu pergunto. NinjaCast Oficial em todas as redes sociais, TikTok, Instagram... Todas as redes sociais, Só YouTube não no Privacy também. nem no OnlyFans, mas o resto já tá lá. NinjaCast Oficial lá. E o outro importante, né, João Gabriel? Um abraço para todos da TV Diário que nos acompanha. Peterson Santos, obrigado pela honrosa audiência. Sistema Diário de Comunicação. 20 anos, Ninja. 20 anos e acompanhando todos os nossos episódios na íntegra. É uma honra a gente acompanhar o feedback. Muita gente agradece, comenta, manda like, começa a seguir o NinjaCast, o blog do Ninja, né? E seguir o João Gabriel também. Obrigado, Peterson. Obrigado por esse privilégio de falar para Cajazeiras, Souza, Iraúna, Cachoeira dos Índios e o mundo todo acompanhando a TV Diário. Importante também, Joãozinho, dizer que a gente trabalha em nome dos melhores anunciantes aí, Ninja, por da favor. Paraíba e do Brasil. Trabalhamos em nome da Extinta Lux, também da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, da Cachaça Serra de Areia, da 083 Burger, da Mostory. Também trabalhamos em nome da GovMind e da OS Entretenimento, Joãozinho. Bom demais. Eu alterei a ordem, mas eu não me esqueci. As ordens do Fotores não altera a soma, né, Joãozinho? Inclusive, lembrando? OS Entretenimento anunciando vários eventos aqui em Ih, Pessoa. rapaz, vários tem shows eventos. aí. Tem Geraldo Azevedo, tem um... Paralamas do Sucesso. E agora o mais novo Sucesso. anúncio foi Padre Fábio de Mello. Daqui a pouquinho, Joãozinho, você vai relatar essa trupe toda aí, todos os lançamentos da OS Entretenimento. João Gabriel, a gente está aqui hoje impressionado com essas premiações maravilhosas. Meu onde é, Ninja, essa premiação? Não. O nosso estúdio hoje ele tá especial, porque, meu irmão, a gente chegar aqui e acompanhar... Eu acho que a gente trouxe esse Oscar de fora, viu, João? Original. Eu tô impressionado com essa beleza dessas premiações. Isso aqui a gente não comprou no Rede Esporte lá no centro, não. Isso aqui é original mesmo. João Gabriel, eu tô impressionado porque assim, na Paraíba eu acho que ele não recebe. E a bicha é pesada, viu, meu irmão? E tá em inglês aí, Ninja. Rapaz, tem... Gasta em inglês aí pra ver. Rapaz, bonito, viu? Meu amigo, isso aqui, olha, se eu ganhasse um prêmio desse, eu colocava na primeira prateleira da minha empresa. Então anuncia aí, o prêmio vai pra quem hoje? Rapaz, o prêmio foi, inclusive, agora entregue recentemente para o nosso querido Emanuelton Borges. Ele é CEO do Grupo Alfa, da Alfa Estratégia, e a gente fica muito feliz que o Emanuelton é estrategista político, é um cidadão paraibano, que é outra coisa importante. Sim. Muitas vezes o pessoal não valoriza o santo de casa. Exato. O pessoal de fora. Aqui ele derrubou paulista, carioca, gaúcho, mineiro, a agência de fora, tudo. E aqui a Paraíba, reconhecida internacionalmente. Emanuel, a gente tem muita alegria de receber hoje no NinjaCast. Obrigado, meu irmão. Ninja, eu que agradeço o espaço, né? O Gabriel também. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar sobre os diversos temas que estão aí na pauta e é uma honra estar aqui. Fala pra gente primeiro desses, né, dois maravilhosos troféus. Acho que tem mais em casa, viu, João? Deve ter. Os bastidores estão dizendo que tem mais. Eu tem sou mais que premiação. Rapaz, esse homem tá colecionando essa... Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, Mundial, ganhou, foi tudo. O negócio tá bom. Fala pra gente o que é que motivou essas conquistas. Eu ia trazer os outros aqui, mas eu tava só, né, enfim... Na mesa não dava. Minha esposa veio me ajudar. No total são 10 premiações, né, de 2021 para cá. Esses dois são os mais recentes, foram em novembro do ano passado, 2025, e é o maior de todos, né? Esse aqui é a maior honraria da comunicação política do mundo, né? Ele é concedido, pela Academia de Artes e Ciências de Washington, nos Estados Unidos, e recebem cases para avaliação do mundo todo, e os jurados também são internacionais. E nesse prêmio, eles avaliam várias categorias, né, na área de comunicação, melhor spot de rádio, melhor filme, melhor ação viral, melhor site, enfim, toda essa parte de estratégia. E na minha categoria, que é pesquisa de opinião, só existem duas. Melhor empresa e melhor consultor. Pela primeira vez no prêmio, né, nós tivemos a felicidade de ganhar como melhor empresa e como pesquisador do ano. E o que a gente submete para lá é a ópera completa, né? Então, não é nenhuma campanha específica. Não. É o conjunto de eleições, de campanhas que nós participamos. E aí a gente narra, através do nosso método de trabalho, como é que nós pegamos diversos candidatos do ponto A e conseguimos ajudá-los a
ganharem as campanhas até o ponto B. E aí a gente abre a caixa preta para mostrar como funciona, como são os bastidores, como é que funciona uma análise de um debate, como é que a gente, antes de um comercial ir para o ar na televisão, ele é testado várias vezes para poder achar o caminho de comunicação, como que a pesquisa ajuda de fato aos candidatos proporem soluções para melhorar na vida das pessoas na ponta, seja no transporte público, seja na construção de um hospital. Então a gente consegue mostrar, né, como a pesquisa e a estratégia vai mudar a vida das pessoas. E aí tivemos a felicidade, em novembro, em agosto do mesmo ano, nós vencemos o prêmio Camp, que é o maior prêmio brasileiro, tanto na área de tecnologia, ficamos com o troféu prata na categoria Melhor Instituto de Pesquisa, acima de cidades com 200 mil eleitores, ou seja, são grandes cidades para isso. No ano anterior, 2023, nós vencemos o Polaris. O Polaris é o maior prêmio europeu, ele é concedido em Londres, e nessa ocasião nós levamos 4 troféus também. E esses prêmios também a mesma metodologia ou tem alguma campanha específica, um material específico? O Polaris ele é concedido através de cases. Então, pega uma campanha que a gente trabalhou e a gente narra aquele case e vai nesse... E qual foi que vocês ganharam em 2023? Em 2023 nós vencemos com JHC, prefeito de Maceió. Nós vencemos com o case da Prefeitura de Petrolina, em Pernambuco. Teve o case também da campanha de 2020 do Rui Carneiro, aqui em João Pessoa, que foi uma campanha, embora ele não venceu, mas foi uma campanha que realmente foi muito bonita. Foi uma bonita, teve uma arrancada. Principalmente, era uma candidatura que não tinha perspectiva inicial de vitória, né? Então, foi toda uma... né, essa tração disso. E essa do brasileiro Camp também teve? Essa do Camp foi a campanha do Miguel Coelho, em Pernambuco. Miguel Coelho é prefeito petrolinense? É o ex-prefeito. Né? E foi também a campanha do Pedro Cunha Lima em 2022, que também foi uma campanha muito bacana e, enfim, teve muito destaque, né, tecnicamente falando. E interessante, Emanuel, falando também da tua trajetória. Sim. Você é paraibano de Guarabira? Você é de Guarabira ou não? Eu te conheci em Guarabira. Eu sou nascido em Guarabira, mas a minha cidade natal é Dona Inês, que é próximo ali, né? Dona Inês, a gente já teve um convidado Dona Inês, né? Tu lembra? Foi o Júnior. Júnior Campos. Júnior Campos, amigo, irmão, iniciou comigo, né, no projeto. E aí nasci em Guarabira, porque não tinha maternidade, obviamente, em Dona Inês, e fiquei em Dona Inês até 14 anos. Né? Aos 14 eu tomei a decisão de sair de casa, porque eu queria algo diferente, eu queria uma mudança de realidade. Eu sempre digo que toda mudança ela parte de uma indignação. Tudo. Eu preciso me indignar com algo para que eu mude. Então eu não queria seguir aquela realidade. E aí pesquisei, naquela época não tinha nem internet, né? Era 2001, não tinha internet no interior, e tinha um edital de convocação, né, de processo seletivo para o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros em Bananeiras, e o único curso que tinha disponível basicamente era o curso de técnico agrícola. E aí eu submeto, não tinha condição de passar, porque infelizmente, né, a escola melhorou muito o ensino público, mas naquela época era muito deficitário, né? E os professores, com toda a boa vontade possível, as limitações, porque tinha professor que era professor de matemática, mas a graduação dele era em geografia, porque ele era um professor contratado do Estado. E aí a gente contrata uma professora local mesmo para dar um reforço para a gente. Até me encontrei com ela, fui domingo visitar meus pais, fui à missa. E quando eu saio, ela me aborda, está seu nome gravado ainda no caibro do telhado, que a gente escrevia lá quando foi hastear aula. E eu passei em último lugar, passei em 70º lugar, e fomos, eu e mais 7 amigos, estudar lá, e comecei uma virada de página, né? Então, não saí da região, mas ali de fato foi um divisor de águas na minha vida, porque não existe marinheiro bom em mar calmo e nem piloto de avião bom sem turbulência. Então tem que passar por essas turbulências para poder criar casca, né? E aí terminei o curso. Com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Assim, vai dar um episódio só para falar da jornada lá. Pode falar da luta. Fique à vontade. E lá em Bananeiras, por exemplo, eu morava num alojamento com 12 pessoas num quarto com 20 quartos. Então eu tinha 240 pessoas no alojamento.
Um banheiro era um só, com vários bicos de cano, a água fria, então não tinha divisória, todo mundo era pelado mesmo. O banheiro não tinha porta. E a gente foi se virando nisso, virou uma família, aquilo dali. O RU, que é o restaurante universitário, abria de 5 da manhã até 7. Então quem toma café de 6, de 8 já está com fome. Então não tinha o que comer. O almoço era de 11 da manhã até 1 e pouco. Então quem almoça de 11 horas também nenhuma está com fome. E a janta era de 5. Então meio que isso. E aí a gente foi... fazíamos lá macarrão com sardinha, com a haste daquela elétrica que você faz lá, um suco em pó, aquela coisa toda, mas assim, foi o melhor tempo assim, que eu pude viver, porque a gente conseguiu passar por isso. E aí eu faço vestibular para Bananeiras também, para administração de empresas, né? Então consegui passar lá em 11º lugar, me lembro da minha matrícula. Tu lembra da matrícula, cara? Interessante. 40, 15, 30, 11. Então, 11 é a posição, 30 é diurno, tem esses códigos lá. E naquela época eu só fazia estudar. E eu consegui passar no vestibular cedo, passei no vestibular, estava para fazer 17 anos. E naquela época você poderia montar a sua grade curricular. Então, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Eu antecipei várias disciplinas, todas as optativas já tinha pago e tal. E eu consegui terminar o curso em 2 anos e meio. Que era uma anomalia para a época, não tinha como. Eu não pude colar grau, porque tinha que esperar o prazo regimental, mas eu termino o curso com 18 anos, mais ou menos, aí. E aí, dos 18, dentro da faculdade, tinha um professor, foi coordenador do curso, aí ele dizia que o administrador de empresas é um alfa, é o cara, tal. Aí falou tanto em alfas, porém eu vou ter uma empresa com o nome de alfa. E aí vou ter uma empresa com o nome de alfa. E o mais inusitado não foi nada, porque era curso de administração de empresas. No meio do curso, teve um documentário agora do curso de administração, 35 anos e 70 anos da Universidade Federal. Fizeram um documentário e eu fui... o único ex-aluno que gravou um depoimento do curso todo lá, contando essa história. E na época a gente criou um jingle para vender o curso, para divulgar o curso, foi colocado no sistema Correio. Então a universidade pública pagou uma publicidade que é incomum isso. E tinha um jingle e tal, e passou, gostou, e eu fui monitor de marketing no curso. E quando foi para decidir meu tema da conclusão de curso, do TCC, eu escolhi comportamento do eleitor no curso de administração de empresas. Aí o professor doidou, né? Porque o cara é doutorado em marketing, não sei o que. Tirasse isso? Eu tinha já uma produtora de áudio, gravava jingle e tal, sempre gostei muito disso. Você queria levar a prática para lá. Eu sou doente por som, eu gosto muito de som e tal. Paredão? Minha mulher que reclama. Teve assim. paredão? Não, paredão não. E aí, decidi o tema, ele meio que quis política, não sei o que. Não, vamos fazer. Comprei os livros, fui estudar, aquela coisa toda, mas teve que fazer uma pesquisa de opinião para poder basear o TCC. Era uma pesquisa para dados primários, que os dados secundários bibliográficos já estavam lá, tudo bonitinho e tal. E eu fui para a rua entrevistar as pessoas, aquela coisa toda. E aí nasceu o gosto pelo negócio. Ato contínuo a isso, tinha um amigo que era cliente da produtora, ele queria fazer uma pesquisa no interior. Aí perguntou se eu tinha alguma indicação. Eu disse, eu tenho. De empresa. Aí tu disse, a minha. A minha faz tudo, o professor disse. A minha faz tudo, é a melhor que tem e tal. E já fez para quem tanto. Não importa para quem eu fiz, você vai ter a melhor de todas. Boa. Aí fui o motorista, fui tudo. Em 2007 nós fizemos a primeira pesquisa. E de lá para cá... Em Guarabira? Ou em Bananeiras ou Guarabira? Qual foi? Foi em Cacimba de Dentro. Cacimba de Dentro. E aí de lá para cá, a gente já entrevistou 8 milhões de brasileiros. Somente. Grupos de pesquisa qualitativa, 5 mil, vezes 10 daria 50 mil pessoas. Em todos os estados, em 1.500 cidades. De campanhas de prefeitos de cidades pequenas até campanhas presidenciais, governadores, já foram 12, né, até então, senadores, mas tudo, né, nasceu de um embrião e ano que vem a gente completa 20 anos. 20 anos de um negócio que, para a nossa realidade, de onde nós saímos, é incomum. Porque você está no interior, você vai empreender em quê?
um supermercado, uma farmácia, né? Um comércio local. Mas um instituto de pesquisa, Verdade. né? Teve uma coisa que me acompanha a vida toda, que é uma resiliência que vem de Deus, não tem outro caminho, né? Porque a resistência ela é diferente da insistência. Então, a resistência é em cima daquilo que eu acredito. Então, se eu acredito naquilo, eu vou resistir até conseguir. E a insistência, ela é burra muitas vezes. Eu estou insistindo numa coisa que não vai. Então, se eu acredito, eu sempre me escutei muito nisso. E aí, enfim, fazendo um resumo muito resumido de como está, a empresa nasceu em Dona Inês, foi para Guarabira. De Guarabira veio para João Pessoa em 2013. E em 2013, a gente participou daquela eleição de 2014 ainda aqui. Cravamos o resultado daquela eleição. 2014 para governo do estado? Era Cássio e Ricardo Coutinho. E na época, Henrique estava cobrindo também. As Cristiano pesquisas Correia. davam Cássio com 30 pontos na frente. Você falou, me chamou a atenção por conta disso. Porque Isso. foi uma eleição que o tempo inteiro se cantou pré-campanha e Isso. campanha, que Cássio era governador eleito já. Exato. Que dizem que até teve um clima de já ganhou na campanha. Eu não estava na campanha, então me contrataram de forma avulsa e a gente entregou 2 rodadas de pesquisa, faltando uma semana, que estava com 1,5 de vantagem. De Ricardo. Pro Ricardo Coutinho. Pro Cássio. Pro Pro Cássio. Cássio? Então tava... E Cássio ganhou com 1,5. Só que as outras estavam dando com 10, com 12, com 9. E aí, Primeiro turno. E a gente cravou aquele resultado, né? Então, nós não divulgávamos pesquisa, ficou muito restrito, muito interno. Mas quem de fato estava dentro da campanha viu que realmente a gente acertou ali. E a partir disso a gente foi ganhando mais confiança, musculatura, até poder começar a atuar em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, no Ceará, no Maranhão, e chegamos em São Paulo. Quando a gente chega em São Paulo, a gente chega para atuar na campanha de João Dória para o governo de São Paulo, a pré-candidatura presidencial todo. E aí foi Brasil todo, né? Mas sempre numa limitação de atendimento, porque pesquisa de opinião não é escalável, né? Então, o ativo que eu tenho é o tempo. Então, eu tenho lá os consultores do time. Hoje, em tempo de eleição, a gente chega a ter 300 colaboradores, mais ou menos. Equipe de campo, enfim, e só faz com tecnologia isso. Então, quando a gente olha todo esse ferramental para poder entregar, isso garante a assertividade, né, disso, da pesquisa. E aí foi a partir disso a gente sempre trabalhou o consumo interno. Aí esse ano, após tudo, a gente refletiu, vamos começar a publicar alguns estudos, né? E semana passada nós emplacamos uma pesquisa nacional pela CNN, né? Enfim, e tiveram alguns retratos interessantes do Brasil, né? O primeiro deles é que 81% dos brasileiros afirmam que querem mudança. Então, quando você tem uma afirmativa dessa de mudança, você tem os players que vão disputar num discurso de mudança, né? Inclusive o próprio eleitor do próprio Lula também, parte dele também quer mudança. E não necessariamente porque eu sou oposição a determinado governo, que o governo também não pode ser uma mudança. Porque a mudança ela não é só apenas do status quo. Ela pode ser uma mudança de comportamento, ela pode ser uma mudança de pautas, pode ser uma mudança em relação às demandas e bandeiras sociais. Então, resumidamente, assim, voltando à pergunta que você fez do começo, a gente chega agora em 2026 com esse background aí sempre digo, de um curso técnico agrícola até mestrado em marketing estratégico, pós-graduação em pesquisa de opinião, outro pós em planejamento de comunicação. Então, eu sempre digo que todo profissional ele tem que ter uma coisa fundamental, que é repertório. Você tem que ter vivência de repertório. E essa nossa geração aqui, ela é uma extinção. Que a partir dessa virada do analógico para o digital, todo mundo vai ser digital. Eu peguei orelhão de ficha, eu peguei orelhão de cartão. Também. Passei muito trote. Também. Eu fui colecionador de cartão Trote para telefônico. Anacleto, Reinaldo. Gostava de passar Trouxe trote. cartãozinho, fui muito trote. Trote. Então, assim, essa geração, ela viveu a última janela temporal
do que realmente seria o mundo analógico para o digital. Sim. Eu me lembro da minha avó que linha telefônica valia dinheiro. Eu fiz curso de tautolografia. Pois é. Não, isso parece ser besteira. Parece ser besteira, mas isso é muito fundamental para comportamento, que é o que você analisa, né? Então, hoje o que a gente estuda, eu sempre digo, eu sou especialista em gente, em pessoas, né? Então, eu sou muito grato por ver recomendações nossas feitas na ponta, né? Então, é um viaduto que é construído, é um hospital que é feito, é um hospital veterinário que é posto, porque aquilo é importante, né? E os bons políticos, eles têm que ter o ouvido aberto para entender a demanda da sociedade e poder transformar aquilo em política pública. Acabou aquela conversa de que o político, o instituto, né, o grupo que trabalha com pesquisa tem que falar o que o político quer ouvir, né? Ou dar o resultado, teoricamente, que é muito importante e muitas vezes apresentar uma demanda, uma necessidade que às vezes até dura para o próprio gestor, né, mano? Não, já tive situações de recomendar uma coisa e o cliente ficar mais vermelho do que esse copo aqui, e bater na mesa e tal. Você vai bater na mesa, mas não vai mudar a opinião. Isso é verdade. Aquela história, o mensageiro, ele não merece pancada. Exatamente. Então, aqui, o que a gente faz é traduzir isso, de fato, no que realmente a população precisa, né? Então, sempre com muita coerência, com muita verdade, eu sempre digo que a verdade, ela entra em todo lugar, qualquer lugar. Às vezes, aquilo que determinado projeto deixa de estar com você por você falar a verdade, vai surgir um outro que vai valorizar a verdade. É sempre dessa forma, né? Interessante. E, pois não, João, pode... Eu tenho uma dúvida, assim, você falou várias coisas que me ficaram várias dúvidas aqui. E eu sou curioso, né? Eu gosto de perguntar. Pode perguntar. O que danado lhe fez motivar a divulgar pesquisa? Pelo que eu entendi, você passou um tempão aí interna. Tinha um motivo. Sim. E o que me motivou a fazer? Não, rapaz, eu vou agora começar a divulgar. O que foi que aconteceu? Eu falei uma palavra-chave que é indignação. Então, eu comecei a me incomodar porque se você acessar hoje o site da divulgação de pesquisa do TSE, você vai ver lá milhares de CNPJs. Depois pode acessar. E tem nomes de empresas assim, comércio e serviço de ferragens. Tem cada nome assim. Aí você, curiosamente, pode abrir o cartão do CNPJ, tem empresas que foram criadas há 6 meses, há 1 ano. E quando a gente olha para o ambiente nacional, você vê que as boas empresas, você tem uma primeira prateleira ali com 3 nomes, uma série A, uma série B ali com nomes regionais e não nacionais, e o restante são empresas estaduais. Pode prestar atenção. Você dificilmente vê uma empresa ser conhecida em 3 estados. Não tem aqui. Então, assim, ou ela é estadual, ou ela tem ali 2 ou 3, mas nem regional tem. Exemplo, você conhece algum instituto de pesquisa da Bahia? Não. O nome? Não. De Sergipe? De Alagoas? Não. Você vai conhecer o Rio Grande do Norte porque a TV Correio, o Correio sempre teve lá. Consulte, né? E para por aí. Do Maranhão, conhece algum nome? Também não. Não tem. De Ceará. Por quê? Eles atuam estadualmente. E aí a gente começou a aumentar o nível de entrega. Eu sempre fui alucinado por qualidade. Assim, eu me cobro muito, mas muito. Chega um relatório de pesquisa, todos eu leio, todos. Critico, faço uma melhoria, todos. Até porque o cliente, a gente senta para poder discutir, ele quer me escutar. Porque você tem que ter... Eu leio um relatório 5 vezes para poder já encontrar o caminho. E eu sempre digo o seguinte, quando eu estou vendo um relatório de pesquisa, principalmente quantitativa, tem lá um monte de tabela com número, com não sei o quê. Para mim, ele começa a brilhar aqueles números ali, que eu já consigo ver o caminho das pedras ali a partir dos números. Então, os números aparentemente são frios, mas eles traduzem muito sentimento. É aquele negócio do dado e informação, né? Exato. Você conseguir transformar aí. E aí, comecei a avaliar, poxa, a gente conseguiu sair de um estado que não tem referência, não temos referência nesse segmento, e a gente começou a atender o governador de São Paulo, governo de São Paulo, né? Governo do Distrito Federal, enfim, diversos outros. O que é que a gente tem de diferente? Fora o sotaque, que eu adoro, inclusive. Faço questão de arrastar. Essa né? autoestima, né? Então, assim, então vamos levar essa boa nova. Então, quando nós decidimos, a gente tem tecnologia, tem assertividade, né? Nós somos conhecidos por acertar, né? Até é verdade, Ninja estava falando agora.
Então a gente acerta. E como essa primeira prateleira tem 3 nomes, vamos ser o 4º nome. E aí nós estamos passando por uma transformação de comunicação, né, de espaço na grande imprensa. E o grande desafio nosso, que não é desafio, mas vai ser uma obrigação nossa, vai ser cravar o resultado de presidente. Então, assim, nós temos o compromisso de acertar até a vírgula esse ano. Isso é muito importante, esse seu posicionamento nesse gap aí, dessa indignação, que casa também com uma certa descredibilidade de vários institutos aí, ao longo das últimas campanhas. A gente teve, virou até piada, né? Algumas campanhas aí que os caras não acertaram nada. Isso também lhe motiva? Sim, porque é o seguinte, vamos lá. Tecnicamente falando, uma pesquisa de opinião, ela sendo feita corretamente, o que é corretamente? Leia-se. Plano amostral adequado. Em resumo, para quem não entende de pesquisa de forma profunda. Se eu tenho o estado da Paraíba, vou citar o estado da Paraíba como exemplo. Se a região metropolitana representa, por exemplo, 30% do eleitorado, e a pesquisa terá 1.000 entrevistas, 300 entrevistas deverão ser aplicadas na metropolitana. Dessas 300 vai ser divididas pelas cidades, conforme sua população, conforme a proporção de sexo, faixa etária, renda e escolaridade. E, ou seja, a minha amostra de 1.000 entrevistas do Estado, ela tem as mesmas características da população como um todo. Isso é a primeira premissa. Segunda é a condução da abordagem do profissional. Por isso que a gente fala em tecnologia, para poder auditar, checar. Tem que ser de uma forma espontânea. Quem se oferecer para responder não pode. Qual o interesse que a pessoa quer parar para responder? É espontâneo. Tem que ter um intervalo entre residências para não pegar um vizinho ou a mesma pessoa 2 vezes, ou aquela um parente. Famosa carta marcada. Um parente não pode. A forma da abordagem, a leitura clara das perguntas, a marcação de volta correta. Então, tudo isso vai garantir uma assertividade. Se todos os institutos fizerem dessa forma correta, e não estou inventando, é o que a técnica preza, é impossível haver uma variação de uma pesquisa de um instituto para um outro para além da margem de erro. Então, se a margem de erro é de 3 pontos, se Henrique tiver 40 na empresa X, na empresa Y, ele não pode ter 44, nem pode ter 36. Aí porque, em teoria, a fórmula deveria ser a mesma. É a mesma. Então, assim, o que a gente acompanha, que nós acompanhamos, é um determinado candidato que uma pesquisa tem 40, na outra ele tem 25. Então, muito assim, estranho, né? Não, é uma aberração. É uma aberração. Estatisticamente não pode acontecer isso. E, infelizmente, só vai saber quem está certo ou quem está errado quando apurar os votos. Mas até lá existe um mal, um transtorno que é causado. Infelizmente, eu sou defensor da regulação do mercado de pesquisa. Importante. Na minha visão, quem deve regular é o TSE. Uma premissa muito simples. Se nós formos submeter nosso imposto de renda, como é que funciona? Você vai fazer um cadastro no site da Receita, vai fazer o upload dos arquivos, fazer a declaração e vai submeter. Bom, hoje você vai fazer uma pesquisa e registrar, você só tem que anexar o Excel com o plano amostral, onde vai se fazer o questionário e depois o resultado. A própria TSE ou os órgãos competentes, eles ficam analisando essas coisas para poder... Nem analisa, nem fiscaliza. São o próprio mercado que fica apontando as coisas. Então está errado isso. No meu entendimento, o TSE deveria ter a ferramenta, porque é o seguinte, ninguém é obrigado a publicar, concorda? Concordo. Se eu quiser fazer consumo interno, eu faço até numa folha de papel e vou botar todo mundo com as pranchetas. Agora, se eu for registrar, eu tenho que fazer na plataforma oficial. Porque aí eu vou ter auditoria de áudio, de geoprocessamento, vou poder saber se o plano amostral está todo correto. Porque assim, uma coisa é você subir o plano amostral, outra coisa é o previsto versus o realizado. Exato. Eu preciso saber se aquilo que está previsto foi realizado. Não tem nada disso. Então, por isso que a gente tem essa... bagunça. Eu vou usar uma palavra... Até mais pesada. E de fato Então, diante de tudo isto, poxa, vamos levar esse trabalho sério, né? Esse trabalho premiado, esse trabalho de acerto para poder
trazer uma alternativa, né? Então, um diferente é ser sério nisso. Sem dúvida, não, é importante o trabalho. Né? Eu acho que o certo, o trabalho honesto, ele é valorizado. Né? Eu acho que o bom, ele é reconhecido. Independente. A gente viu, por exemplo, na última eleição da Paraíba, que a confusão que teve que pesquisas suspensas, impugnadas, tudo. E um outro ponto interessante, não teve uma punição, assim, teoricamente, para algum tipo de instituto de pesquisa, que você vê que notadamente já tinha tido problemas em outras cidades, e ele não teve nenhum tipo de punição, sequer multa. Que é outra coisa interessante. A justiça também precisa ter um pouco mais também de rigor sobre esses episódios. Por exemplo, Emanuel, para você chegar nessa premiação toda, você disse que você relatou essa questão do trabalho, né? Pela qualidade, pela credibilidade. O que é mais importante numa pessoa que vai contratar uma pesquisa? A pessoa que vai dizer assim, rapaz, eu vou contratar um estudo de pesquisa, ou um grupo, né, que trabalha com esse tipo de estratégia. O que é mais importante, Emanuel? Ao meu ver, é entender que a pesquisa não é apenas o gráfico com o resultado do candidato. A pesquisa, ela é bem feita, ela é um conjunto de informações. Os cruzamentos específicos, uma leitura mais profunda daquilo que está acontecendo. É muito interessante. Já atendi vários candidatos, hoje prefeitos ou governadores, que o adversário dele estava com 40 pontos, o cliente tinha 3 pontos, e a pesquisa apontava que ele iria ser o eleito. Então, assim, como é que você consegue fazer essa previsão, né? De um que tem 40, outro tem 30, um 40 outro tem 3, e o que tem 3 vai vencer. Então, através de uma leitura mais profunda dessa engenharia, dessa engrenagem. Porque tudo passa, ao meu ver, nos fatores que vão influenciar a motivação do eleitor em votar em determinado candidato. Então, hoje, 2026, a gente está passando por um reset nas pautas, né? Então, eu diria que há 6 anos atrás, na eleição de 18, a grande pauta era economia. Então, tanto é que o Bolsonaro, antes de ser eleito, anunciou que, se fosse eleito, Paulo Guedes seria o seu ministro da Economia. Ele antecipou. 2026 a gente tem uma inversão de colocação. A segurança pública passa a ser a grande bandeira do brasileiro. Aqui na Paraíba, em qualquer lugar, a gente, né, percebe isso. Vem economia, saúde, educação, aquela coisa toda. Então, se o candidato não entender que essas bandeiras precisam ser trabalhadas, porque não é só propor, ainda tem um outro ingrediente. O eleitor tem que acreditar que Henrique Lima vai ser capaz de implementar aquela proposta. Aquela política pública. E outra coisa que acontece também é a mudança no comportamento do eleitor. O eleitor cada vez mais está decidindo tardiamente o seu voto. Então, assim, é muito comum chegarmos a 15 dias da eleição e ter 20% de indeciso ainda. Então, nós passamos por uma transformação, a campanha era de 3 meses. Os programas eleitorais eram de X horas, encurtou para 45. A campanha não é 45 dias, na prática, efetivamente. A daqui da Paraíba, inclusive, começou com um ano antes. Mais de um ano. Mas eu digo, a liberação mesmo, Sim. Ela é 45 dias, mas ninguém vai fazer o primeiro comício no primeiro dia. Sim. Dá uma semana, vai tirar a CNPJ. Sim, entendi, então menos que isso. Então assim, a campanha de fato, o pega para capar mesmo aí é com 35 dias. Só que conceitualmente e estrategicamente, tem campanha que começa com 2 anos antes. Sim. Principalmente quem está no poder, que vai poder realmente fazer determinada ação que vai mobilizar votos para ele, uma série de questões. Mas, de fato, essa elevação da qualidade técnica é um fator que pesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, diferentemente do Brasil, dezenas de institutos de pesquisa, tanto independentes, inclusive vinculados a universidades públicas, que eles estão não só falando de política, não, eles estão estudando o comportamento das pessoas. Então, sai um fato novo, um anúncio de uma guerra, o cara está lá em tempo real medindo isso, né? Então, assim, é uma coisa que precisa levar ao debate, porque por que aqui no Brasil tem essa bagunça? Porque o nível cobrado ainda é muito baixo. Quem vai cobrar uma alta qualidade são as empresas mais profissionalizadas ou as gestões públicas mais eficientes. Mas a grande maioria, o nível cultural, ele não permite ter uma exigência maior, né? Então, assim, é uma questão também de estruturação.
Interessante, Emanuel. É a questão da pesquisa relacionada à estratégia. Elas estão sempre lado a lado as duas? Eu vejo que, se eu falar de política, existe um processo. No nosso entendimento, e aí nós modulamos uma metodologia dentro dessa lógica. Tudo nasce com pesquisa, tudo. E pesquisa nada mais é do que perguntar de forma correta. Se você pegar uma inteligência artificial, um chat GPT, e fizer uma pergunta errada, ele vai lhe dar uma resposta errada. Então, é saber perguntar para ter a resposta correta. Depois da pesquisa feita, aí vai ter análise daqueles dados para montar as ações, as estratégias. Aí, a partir disso, isso vai virar uma mensagem de comunicação. Aí, mensagem, leia-se. Um filme, um outdoor, um spot de rádio, uma plenária. Então, tudo é mensagem, né? Tudo é mensagem. A quali também é determinante nisso, né? Aí a quali vai guiar qual é o conteúdo da mensagem, né? A quantitativa, que é a mais comum hoje, No dia a dia. vai dar o número, né? Então, 50% dos brasileiros reclamam de violência. A quali vai estudar esses 50%. Quais são as reclamações? O que é que está afligindo? Por quê? Até chegar na resposta. Então, o povo é sábio, né? Então, se o povo está reclamando de saúde, você pode perguntar, mas você acha que deveria fazer o quê para resolver? Ele vai dizer tudo. Tem que aumentar a quantidade de médicos porque são poucos. Tem que botar ar-condicionado porque está quente. Tem que fazer outra unidade de saúde. Ele vai saber dar todas as respostas, porque, de fato, eles têm a experiência da vivência do problema, né? De forma geral. O pai de aluno vai saber que tem que melhorar o transporte, ou se o filho ainda está chegando em casa com fome, porque a maioria ainda está pouca. Então, o usuário, isso se aplica para nós também, ele tem a sabedoria de poder indicar. Então, a gente pega todo esse conjunto, estrutura, sistematiza e entrega um manual de execução de como realmente tem que fazer. Agora, é um desafio isso agora também, inclusive nacionalmente, né? Como é que você consegue, né, estratificar e também entender a realidade de cada região, né? Eu digo que o Brasil ele é um continente de fato. As 5 regiões, elas são 5 países distintos e dentro delas ainda tem uma discrepância, né? Vamos pegar o Nordeste, por exemplo. Sotaque. O sotaque do paraibano parece com o do Rio Grande do Norte, né? Do Potiguar. O do cearense é de um jeito, o baiano é outro, o Recife tem um chiado, né? O pernambucano. Forte. Então, assim, a cultura ela é diferente, né? As demandas são diferentes. A culinária é diferente. O que a gente gosta aqui na Paraíba, lá em Sergipe é o caranguejo. Se for para outro, né? Outro estado vai mudar. Imagina isso dentro do país como um todo, numa divisão política que está, né? Onde tem essa divisão entre direita e esquerda, que ao meu ver eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Eu não acredito que haja nem direita, nem esquerda, nem centro. Sério? E você acha que é o quê? Como é que é dividido isso? São conjuntos de características das pessoas que têm similaridade ou não, e eu vou explicar. A direita dissemina que a fé, a família brasileira, a religião está mais inclinada à direita, concorda, né? Concordo. O armamento, né? Mas eu conheço pessoalmente e já estudei dentro de pesquisa quali pessoas, homens, que votaram em Lula a vida toda e disse que vão morrer votando, mas o cara anda armado, ele vai para a missa todo domingo, ele é preconceituoso em relação à homofobia e quer ver a filha ou o filho casado na igreja. Então, note que Não encaixa, né? não encaixa. E da mesma forma conheço empresários que se dirigem direito, etc., que praticam uma bolsa auxílio para os funcionários, porque quer uma justiça social mais igualitária, que respeita as cotas. Então, assim, note que não tem muito a ver uma coisa com a outra. Eu sou da tese que existe demandas a serem atendidas. Se aquela demanda ela vai mais para a esquerda, mais para a direita, é outra história. Tem prefeitos do PT, por exemplo, que tem uma pauta de desenvolvimento econômico, de Estado mais enxuto, etc., de eficiência, que, enfim, não está na ideologia isso, tá? Como é que eu atendo essas pessoas? Tanto é que se nós olharmos
Vamos esquecer a figura do Bolsonaro e do Lula. Vamos abstrair. Que eles são os símbolos, né, dessa questão de direita e esquerda mais radical. Tirando eles, vai sobrar o quê? Ninguém fala discutir ideologia. Porque a ideologia hoje, ela é caracterizada em dois polos. E Eles se alimentam, né? Eles se retroalimentam. Se um deixa de existir, o outro vai deixar de existir. Porque um é um espelho do outro em valores invertidos. Um acredita de uma forma, outro crê de uma outra forma. Então, e hoje essa esquerda e essa direita, digamos, mais radical ou mais fiel, ela representa 25% do eleitorado. Na última pesquisa que nós divulgamos, o lulista de esquerda foi 12%, o bolsonarista de direita 12%. O esquerda não lulista foi 21%, o direita não bolsonarista foi 22%. Então, 2/3 está entre esquerda e direita. E 1/3 é independente e centro. Então, quando fala eleição e tal, ao meu ver, embora exista 2 polos fortes, mas essa eleição ela não está decidida. Eu vi uma frase sua que você disse eleitor do menos pior. O que é essa frase? Isso foi um estudo sequencial que nós fizemos em 2023. Eu fiquei muito curioso, que assim, o meu papel, né, enquanto pesquisador, não é só fazer pesquisa em tempo de campanha. Como eu disse, eu estudo gente, pessoas. E aí, como a eleição foi muito acirrada, né, suscitou-se, urna, não sei o que e tal, vamos estudar esse povo brasileiro. E nós fizemos 4 rodadas de pesquisa no Brasil todo. Isso após a vitória de Lula. 2023, Primeiro ano de Lula. Logo no comecinho do mandato já teve a primeira. Então, nós fizemos 3 perguntas. Em quem você votou em 2022? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, não sei o quê. O resultado da pesquisa bateu muito próximo da urna, deu meio ponto de diferença, que é normal, margem de erro. Só que nós tínhamos 2 perguntas adicionais. Para o eleitor de Lula, nós perguntamos, você votou em Lula por quê? Porque ele era o melhor para o Brasil ou para que Bolsonaro não vencesse? E nós fizemos a derrotar o outro. E nós fizemos a mesma pergunta para o eleitor do Bolsonaro. Votou porque Bolsonaro era o cara, era o melhor para que Lula não vencesse. Qual foi o resultado? 1/3 do eleitor de Lula e 1/3, para ser mais fiel, 34% do eleitor de Bolsonaro votou para que o oponente não vencesse. Qual é a conclusão disso? É que 1/3 do brasileiro em 2022, ele votou por rejeição e não pelos, usar uma palavra antiga, né, do português, pelos predicados do candidato. Então, quando surge uma outra via que possa ter realmente chance disso, pode furar essa bolha. Por que não furou até agora? Porque se olharmos em 2018, Geraldo Alckmin teve perto de 4%, Ciro Gomes perto disso também. Então não teve nenhum candidato que teve 15%. Se surgir algum candidato com 15%, esse eleitor que está votando por rejeição, ele vai dizer, peraí, tem outra possibilidade. Então, assim, por isso que essa retroalimentação dos polos interessa aos polos. Né? Então, de fato, se houver candidatura que tenha esse despertar da curiosidade, você vai ver que vai ter uma mudança nisso aí. Agora, é o que vai acontecer em outubro, só o desenrolar dos fatos é que vão determinar isso, porque possa haver fatos supervenientes, uma série de situações que podem mudar um pouco o tabuleiro da política. Vamos agora falar um pouco da Tintas Lux. Vamos falar da melhor tinta para o nosso querido Emanuel tomar um golinho. Colorir nosso papo. Tomar um golinho d'água, ele não vai tomar a cachaça Serra de Areia, não. Vamos falar da Tinta Lux. Solta o VT da Tinta Lux. Essa tinta aqui é da Paraíba. Meio de Paraíba, de Campina Grande para todo o Brasil. A gente tem orgulho de falar dessa grande empresa. Tintas Lux, a gente sabe. Todas as experiências relacionadas ao amor, ao carinho, você personaliza com as Tintas Lux. E a gente sabe que a gente encontra as Tintas Lux nos melhores lugares de toda a Paraíba, pintando sonhos, pintando realidades e colorindo a vida do paraibano. Portanto, você vai lá no Instagram, Tintas Lux, sabe todos os detalhes, todas as linhas de produtos que inclusive decoram aqui o nosso episódio, decoram nossos estúdios, a Lux Lá, também a Verniz, a Dura Mais, várias linhas
especialmente desenvolvidas para você, com a melhor tecnologia, com a melhor entrega e com a melhor satisfação do cliente. Tintas Lux e Ninja Cash, uma parceria de sucesso. Vamos falar agora da Pimenta Nativa Forneria Gourmet. Essa pizzaria é maravilhosa, João Gabriel, porque ela tem um sabor especial, né? Tem todo um toque de requinte e qualidade. Concorda, Joãozinho? Demais, Ninja. Eu adoro aquele lugar ali. Primeiro do atendimento, ao próprio ambiente. Você até lambeu os beijos quando a gente fala do interior. Você lambeu os beijos falando dessa pizza. A pizza é aquela pizza que você... Até a borda é gostosa, Ninja. Borda é gostosa, né? Borda é gostosa. Imagina o resto. Eita, maravilha. E, inclusive, a Pimenta Nativa, nesse momento, disponibiliza um voucher para o querido Emanuel para aquele jantar romântico maravilhoso. Tá na Fernando Luiz Henrique. Aquele jantar romântico, Aquele jantar romântico, você sabe. Aquele com entrada. O que tem a assinatura do Vogano Luiz Cláudio é jantar romântico. Os empresários que, nesse momento, dá esse mimo, né? Porque é um mimo a pessoa receber esse presente maravilhoso. Lá na Fernando Luiz Henrique, vai lá comer aquela pizza, vai querer aquela entrada. O meu amigo Alisson foi lá com a doutora Michele. Alisson Gomes? Foi lá com a esposa, Michele, doutora Michele, que foi nossa convidada. Foi maravilhoso, ficou maravilhoso. Mandou fotografia da Pimenta Nativa e a gente, nesse momento, concede essa maravilha. Aproveite, receba um abraço dos empresários Vogano Luiz Cláudio, Pimenta Nativa Forneria no Instagram. Você tem todos os detalhes e conhece tudo, absolutamente tudo. Tem mais um presente pro nosso querido convidado, né, Joãozinho? Eita, essa daí é do Brejo, viu? Eita, essa é boa toda. Será que ele... Eu não sei se ele toma, clima do eu não sei Brejo, se ele toma uma cachaçinha. Ele pode até tomar lá levar pra tomar na Pimenta Nativa. Isso aqui, ó, é um presente do nosso amigo Evaldo Vieira, Cachaça Serra de Areia. Menor índice de acidez do Brasil, a cachaça que você bebe sem fazer careta. Essa daí, olha, é maravilhosa. Feita com todo o carinho, aquele cuidado maravilhoso. E a gente sabe, a Serra de Areia é sucesso. E é um sucesso que está no coração do paraibano. Olha só que rótulo lindo. Aqui você faz uma caipirinha, você encontra a família. Pô, é espetacular, meu amigo. Não tem nem... Eu encontrei essa até em Pitbull. Eu tava lá na reserva do Abiaí. Tava lá a bananinha sendo servida lá. Ela tem um cheiro espetacular. Sucesso, mas a branquinha dispensa comentários. Vamos falar agora da GovMind. Você, amigo gestor, secretário municipal, prefeito, você tem que procurar a GovMind, que tem um projeto de solução especial para você. Você que está acompanhando a gente na TV Diário, acompanha o recado, porque tem que evitar o quê, João Gabriel? Dor de cabeça. Isso. Evita a cefaleia. Isso. Você precisa trabalhar com a questão do processo licitatório, tomada de contas, preço, projetos em Brasília. Aproxime-se muito da GovMind. A GovMind é a de pirona de 1 grama. Né? Me conta o site da GovMind, João Gabriel. govmindsoluções.com.br. Aqui tá resolvido. Vai lá na GovMind, a GovMind resolve tudo, absolutamente tudo para você. E site. govmindsoluções.com.br. Vamos falar agora da 083 Burger, melhor. Aqui, meu amigo, o Mechan, a gente fala com todo o coração, com toda alegria. Tem a hora do Mechan, né? Vamos falar da 083 Burger, porque a gente sabe, é uma hamburgueria mais premiada da Paraíba, Joãozinho. Simplesmente terceiro melhor hambúrguer do Brasil, eleito pelo ranking especializado Hambúrguer Perfeito. O pão, Ninja, simplesmente é um pão de macaxeira. Aquele formato desenvolvido de caixa pela casa, com a assinatura da Unipom. Selado com manteiga da terra, queijo coalho, blend de carne, carne de sol. Com fome, homem, meu Deus. E tem uma maionese de rapadura, que é sensacional. Essa foi a premiada, não foi, João? Isso, lá em São Paulo. Arretado 2.0. Avenida Vasco da Gama, a gente sabe, o melhor hambúrguer da Paraíba. A gente assina embaixo. E quem tá em casa pode fazer o pedido lá no Instagram dele. Bota o cupom NinjaCast em 10% de desconto. E é sucesso, é só pedir, vai lá no Instagram. Só pedir e só comer. Bate a parada, 10% de desconto para toda a família paraibana. Vamos falar agora, nosso último recado, vamos falar agora da Mostory. A Mostory, a melhor loja de moda feminina da Paraíba. A gente fala de tudo, meu amigo. Aqui, esse Ninja, até a Mostory, atenção, olha, os looks da Mostory, o bairro dos Estados, doutor Manuel, é o bairro que mais cresce de João Pessoa, vem da Piauí. E outra coisa, mostra o Instagram da Mostory. A doutora Aline lá enlouqueceu com as melhores promoções. Aqui a gente sabe, a gente veste a camisa, literalmente. E a mulherada veste a camisa do nosso Amor Story. Solta esse Instagram brilhante, abre essa página maravilhosa, centraliza e mostra só. A melhor loja de moda feminina. Olha que look lindo. Solta esse look aqui. Olha só que look. Você, mulherada, você tem que falar. Isso aqui é uma joia. Uma roupa leve. Olha, as últimas tendências da moda estão na Mostory. Você que está acompanhando a gente em toda a Paraíba, no interior do estado, faça aquele pedido especial. Vai lá no amorhistorioficial.com.br. Tem todas essas tendências com o melhor preço. E outra coisa interessante, 40% de desconto no outlet. Você é empresária, quer montar o seu... Olha só que look lindo. A melhor tendência
entendendo? Você vai pro shopping de tarde, você dá aquela volta na sorveteria, você vai na casa da sua família com esse look lindo, maravilhoso, dispensa e valorizando o corpo e exaltando a sua personalidade. A personalidade da moda feminina é na Mo História. Mo História Oficial no Instagram e também no site amohistoriaoficial.com.br. Doutora Viviane Galvão, repita. minha primeira dama quer viver nessa loja. Eu fico feliz. Já tem sociedade lá, Viviane Galvão. Como é que é eu o já site? deixo o Black lá. Oi? O site como é que é? amohistorioficial.com.br. Boa. Dado o recado. A gente tem fotos aqui do nosso querido Emanuel. Tem foto, aí tem foto. Quem sabe de surpresa. faz ao vivo, bicho. Eu não combinei, eu gosto da surpresa. Quem sabe faz ao vivo. Arrocha aí, doutor Luiz Fernando. Ah, olha só a fotografia. Eita. Quando você vê essa foto, o que é que vem na sua cabeça, amigo? Tá no meu WhatsApp, inclusive, mas acho que a palavra é orgulho, né? Orgulho não só pela trajetória, mas por todas as pessoas que estão comigo esse tempo todo, né? Eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ter pessoas já desde o começo de tudo, né? Que acompanham, que seguem, que contribuem para o negócio. E eu entendo que essas estatuetas, elas são o simbolismo de um trabalho coletivo. Obviamente, toda coletividade precisa de um rosto, né? Então, estou como esse rosto, né? Tenho minha contribuição, mas sozinho eu acho que eu não tinha chegado nem em Guarabira. É um time, né não? É um time, com certeza. E outra coisa, onde é que quer chegar a Alfa? Conta pra gente. Qual o projeto futuro da empresa, do Assim, grupo? a Alfa, eu diria que eu faço o que eu gosto, gostando do que eu faço. Porque tem uma diferença muito grande, né? Fazer o que gosta é o gostar do que faz. Eu consigo fazer as duas coisas. Tem que fazer uma apresentação no domingo, eu tô lá e vou fazer. Vai ser no sábado, vamos. Então não tem horário, não tem coisa chata. Eu não consigo ver nada de chato no trabalho que eu faço. E o nosso desejo é estar nessa prateleira, né, dessas principais empresas na cabeça das pessoas. A gente conseguiu galgar espaço na cabeça dos clientes e, né, possíveis clientes, mas para o grande público, a Alfa ela é desconhecida, é um ilustre desconhecido. Então a missão que a gente tem é levar essa marca, e a gente sabe que construção de marca ela é feita de forma homeopática, né, lenta, devagar, passo a passo, né? Então já vai fazer 20 anos, né? Então tá nesse top 3 aí, né? Com certeza. Fala um outro ponto interessante. Uma pessoa, por exemplo, você quando está trabalhando, você está né, no campo, literalmente, você deve sofrer muito também pressão também do próprio contratante, né? Meu amigo, o prazo... Dá pra melhorar não esse negócio aí, rapaz, não. e aí? Comenta pra gente como é você administrar tantos interesses prezando pela verdade e pela credibilidade. Assim, o trabalho que nós fazemos é um trabalho de... acho que a principal palavra é a verdade. Ninguém vai fazer uma tomografia e vai querer que o médico lá não faça da forma correta. O cara quer ter a realidade, né? Quer saber onde está pisando, quer saber se o investimento, e leia-se investimento, é tempo, porque quem trabalha com política, quem é político, ele não tem tempo, não tem família, não tem final de semana, não tem feriado, não tem privacidade, né? A vida ela está pública de fato, e isso é um preço muito caro, o preço de vida, né? E o nosso trabalho é poder trabalhar com a verdade e dizer assim, ó, tá dando certo, não tá dando certo. Não tá dando certo, mas se você fizer determinadas ações, vai dar certo. Então, a gente sempre preza pela verdade. E eu fui muito resistente em trabalhar com publicação de pesquisas, justamente porque o mercado, ele é um mercado complicado, complexo. Aí, não, vamos fazer, vamos. Agora, a principal premissa é o que a gente sempre fez. É a verdade, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, se for para um cliente deixar de ser nosso cliente por conta da verdade, é porque ele não deveria e não merecia ser cliente nosso. Já rolou alguma coisa nesse aspecto de você, numa reunião de apresentação para um cliente, perder o cliente, porque você disse a verdade? Perder não, né? Eu já tive clientes que ficou chateado, mas depois entendeu. Tem dois exemplos bem interessantes, que são iguais, vou citar
citar um deles. Pode preservar o santo, não precisa dizer o Não, santo. mas é Não, isso. se quiser dizer também. Não, diz. não, mas o bom do bate-papo é isso. Não, muitas vezes tem muito assunto muito forte, mas com um personagem, depois o pessoal identifica. Eu tô dizendo para preservar Emanuel, mas a gente sabe Não, como mas que assim, é uma coisa interessante, pode ser dita, mas só para falar em relação ao trabalho que nós realizamos. Na eleição de 2022, nós fizemos campanha de vários candidatos a governador. Do Nordeste foram 4, tiveram fora do Nordeste e tal. E um desses estados, Lula muito forte, Lula teve 70% dos votos, e tinham 8 candidatos a governador. E fizemos a pesquisa, fizemos a qualitativa, tudo, e eu, junto com o time, nós enxergamos uma avenida de crescimento, que o teto desse candidato era 23%, 24%. Só se a gente fizer tudo certo, vai chegar em 24%. Mais 24% daria para estar no segundo turno. A principal mudança que foi não apoiar ninguém para presidente da República. Nem Lula, nem Bolsonaro. Só para como é que vai? Lula vai ter 70% dos votos. Não vai porque Lula já tem 4 dizendo que vai votar com ele. Então você vai dividir um bolo de 70 para 4. Então só aí dá menos de 20, né? E a gente vai ser mais um. E Bolsonaro? Não, Bolsonaro vai ter 30. Mas tem mais 2 pedindo voto para Bolsonaro. Vai ter 15 cada um, na média. Mas existe um grupo aqui de eleitores, em torno de 25%, que tanto vai votar com Lula, que tanto vai votar com Bolsonaro. Mas para governador não vai vincular o voto. Ele vai poder fazer uma outra reflexão. E se nós não entrarmos nessa polarização, nós vamos ter esse sucesso. Aí o cliente, a staff... O queria decidir um dos dois. Um dos dois. Queria se vincular. O staff e tal, enlouqueceu, ficou vermelho, ligou dessa copa. Bateu na mesa, murro na mesa. Tá, você não pode fazer isso, você está sendo irresponsável. A gente vai ser traturado pela polarização, senão não vai. E por isso, aí o candidato topou fazer, foi para o segundo turno, teve os 24% dos votos, ganhou a campanha e deu tudo certo. Caramba, que massa. Mas, rapaz, é muito Então, assim, gratificante. tem histórias que, enfim, agora, você tem que ter convicção. Sim. Tem que acreditar naquilo que você está com convicção. E ir até o final, porque eu sempre, como eu falei no começo, a persistência é diferente da insistência. Então, como nós vimos que tecnicamente existia esse espaço, essa avenida, vamos persistir até e conseguir nem na mesa. A recomendação é essa. Agora vocês vão seguir se vocês acharem que tem que seguir. O meu papel consultivo é mostrar o caminho. É igual um médico que vai... Nutricionista já passar dietas, Rick, tu... Tá meio cheinho. Vai melhorar. Agora se tu quiser comer... Vamos cortar a gordura. 7 cachorro-quentes sem hambúrguer no domingo... Me chame pra Né? Agora tu não vai ter o resultado que eu tô projetando a partir da bioimpedância, aquela coisa toda. Então é meio que isso, né? Então o nosso papel é estudar caminhos e propor isso. Se o candidato, se o governo, se etc. vai poder seguir ou não, é uma questão de decisão dele, né? Foi, João. Eu tenho uma curiosidade, rapidinho. Você quer já encerrar? Não, eu não vou encerrar, não. Não, eu queria só fazer uma curiosidade. Você falou um número aí que deu uma ideia aqui. Quantas campanhas você fez? 22? Você falou para governador, você fez 4, como No total a gente atuou em 7. 7. Como é que é o dia a dia de uma campanha? Que acontece as campanhas ao mesmo tempo, correto? E eu acho... Você fazer consumo interno, então possivelmente era todo dia coletando. Ou um dia sim, um dia não sei como é que era quantitativo, Todo como é que é quali. Como é que é você gerenciar uma equipe dessa e você participa efetivamente de todas as campanhas, você se reúne com o cliente, tudo? De todas. Assim, Como é que é isso, velho? cada campanha, assim, nós montamos um núcleo para cada projeto. Então eu tenho lá o coordenador daquele projeto e todo o time que vai estar específico para aquele projeto. Então... Vou pegar um exemplo. Uma campanha de governador, a gente tem 50 pessoas num projeto desse. Que são 30, 35 entrevistadores que estão todos os dias. Eles ficam numa região, cada um fica numa região específica, cada grupo, né? Então, o sertão, o pessoal fica fixo, rodando todos os dias as mesmas cidades. Qualitativa do mesmo jeito. E a cada entrega de resultado, aí meu dia para, porque se o resultado chega de 5 da tarde...
Eu só vou parar de atender meia-noite, 1h. Isso chega a ser online ou presencial? Porque como é que tu vai para esses estados tudinho? Aí como é que eu trabalhei na eleição passada? Online e presencial. Então tava um dia presencial em cada estado, mas todos os dias eu estava online e tinha equipe lá também. Entendi. Sendo que assim, por exemplo, vai ter momentos do tipo debate. Todo debate, nós estamos nas preparações de debate, como é que tem que falar, tem que se comportar, aquela coisa toda. E eles não acontecem ao mesmo tempo. Então, as datas não vão ser todas iguais, com exceção do debate, dos 2 debates da Globo, que é o debate inicial e o debate final. Aí sim, a gente vai de forma online poder orientar isso, porque também é outro ponto, enquanto o debate está rolando, a gente está escutando o que as pessoas estão achando. Se o candidato está muito agressivo, se o candidato está... Você faz quali ou faz baseado em rede social? Não, é quali. Reunimos eleitores numa sala como essa, não assim tão sofisticada como o estúdio aqui, né? Mas uma sala normal. É ótimo, mano. Mas diz que lembrando da época que a gente se conheceu, né? Lá, uma sala normal, enfim, tá, as pessoas vão ter um lanche e tal, fica passando ao vivo, o mediador fica perguntando, e aí? O que é que achou? Fulano não foi bom, não. Por quê? Ele deveria fazer o quê para melhorar? Nota que o eleitor é sábio, né? Então, todo esse conjunto de informações em tempo real a gente vai passando, orientando, né? Monitorando. Vai ter que fazer uma quali com a gente, participar da opinião da gente. Bom demais. Olha, pelo menos na enquete do Polêmica Paraíba nós ganhamos. Ganhamos. A população foi lá, disse que o NinjaCast foi eleito o melhor podcast da Paraíba, graças a Deus. Parabéns. Obrigado a todos da enquete do Polêmica Paraíba. Né? E, Emanuel, para arrematar, você falou que o grande desafio do seu grupo vai ser acertar o resultado da eleição presidencial. Nacional, né? Fala pra gente como é que vai ser esse planejamento e essa estratégia. A gente começou a estruturar, desde o ano passado, abrimos uma sede em São Paulo, né? Acabamos de fazer essa mudança, né? de endereço, e a gente também vai ter uma base em Brasília, né? De forma física para isso. Então, todo esse planejamento, a gente vai poder estar mais próximo dos players de forma geral, né? Mas... nós estamos em março, já foi desse mês, nós teremos rodadas mensais até o fim da eleição, e quando for em setembro, a cada 3 ou 4 dias, a gente vai ter uma rodada nacional também para poder fazer o tracking, né, que é o acompanhamento da linha de tendência disso, junto com pesquisa qualitativa, porque é meio... feitiço isso, né? Porque a gente vai chegar a 15 dias da eleição com 15% indeciso, 10%. Isso vai decidir a eleição, né? Da eleição apertada. Só que a gente vai estar estudando o que é que essas pessoas elas querem, o que é que elas almejam, como é que elas avaliam esses candidatos, e saber desses 10 ou 15 ou 20% indeciso, quantos irão. A gente faz uma previsão para Henrique Lima, para fulano, para Beltrano, para João, e aí a gente vai fazer um cálculo para poder chegar nisso. E esse método a gente aplica já há pelo menos há 12 anos, né? Nacional de 14, que eu narrei aqui, é o fato de 2014. Mas não é só acertar a presidencial, né? A nossa meta é acertar nos estados também, que nós fomos trabalhar também. E a partir do acerto, aí de fato é mostrar para o público que a Alfa realmente chegou, acertou e etc e tal. Né? Tem alguma parceria na divulgação desse presidencial? De forma, como é que eu posso falar? Exclusiva não. Nós temos parcerias com alguns veículos nacionais. Vão fazer e eles vão estar trazendo a chamada na TV, a gente vai estar comentando, aquela coisa toda. Mas sem perder também o foco no trabalho interno que a gente faz. Então, tem essa missão de dar publicidade de forma honesta, de forma transparente, verdadeira, mas sem descuidar do que é o nosso dia a dia, que é trabalhar para gente boa, eleger bons governantes para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é um grande legado, de forma muito modesta, de forma muito embrionária, que um instituto de pesquisa pode contribuir, né? Bom demais. Conversamos hoje com o Emanuel Tom Borges, reconhecido como um dos responsáveis profissionais do marketing mais valorizados e influentes do mundo. Emanuel, obrigado, meu amigo. Manuelton, obrigado por ter aceito nosso convite. Sucesso. Um abraço em toda a família Alfa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, e vou final de semana com
prato de fruta, eu vou degustar aqui a cachaça. E Uma jantar manga na rosa, alternativa. é sensacional, caju. Jantar na Boa. alternativa. Vai lá jantar, viu? Muito bom, por sinal. Manda um abraço para sua esposa que acompanhou pacientemente o nosso episódio. Obrigado, viu? O nosso querido Luiz Fernando, obrigado, meu irmão. Doutor Matheus Rolim, pelos brilhantes trabalhos nas redes sociais. A todos da TV Diário do Sertão, né, João? Isso. Manda um abraço para Pedro Santos. Um abraço para todo mundo, do sertão da Paraíba e região. Obrigado. Ninja, só Diga. registrar que dar uma dica para êxito, Pois não. coworking, começar a alugar também casaco. Acho que vai começar a ganhar dinheiro. se alugar Boa, casaco boa, eu gosto. Ainda, obrigado. Pelo menos o nosso ar-condicionado está funcionando bem. Um abraço para todos da Tintas Lux, da Cachaça de Areia. Também um abraço para Pimenta Nativa Forneira Gourmet, GovMind. Também Hildo Corretor de Imóveis, 083 Burger, Amor Story e OS Entretenimento. Fique Bom com demais. Deus e até o próximo encontro. Valeu, galera. Um abraço a todos do NinjaCast. Sigam nossos canais, dê o like e obrigado mais uma vez. Valeu.